Você deve ter estado aqui alguma vez, lembra do Estive, na casa dela? É? Eu estive aqui quando eu terminei o livro Testemunhos de Chico Xavier, os originais. O Chico marcou comigo de vir aqui à casa dele, porque antes de entregar para a FEB, eu queria que primeiro ele lesse e desse aprovação. Então ele marcou uma noite, um dia, aí marcou comigo uma noite, das 8 horas ele ficou lendo, porque eu pensei que eu que ia ler para ele, mas foi o contrário, ele passou a ler para mim e para o casal que me levou. Então nós sentados em torno da mesa lá, aqui aliás, e ele foi lendo capítulo por capítulo, só que ele lia a carta antes de ler meu comentário. Então ele falava assim, essa carta eu escrevi e isso assim, era essa a minha ideia, então discorria sobre a carta. E depois li o meu comentário. Aí muitas vezes ele ficou emocionado, porque ele falou assim, minha filha, como você captou isso sem saber isso que eu acabei de falar? Então, para mim, foi assim uma alegria muito grande e assim também uma tranquilidade de ver que aquilo que eu estava escrevendo vinha do alto, porque ele havia dito para mim que o próprio Vantuil estava me orientando, estava me inspirando e realmente muitas vezes eu senti isso, porque na época eu estava com 4 filhos pequenos. Então eu levei 2 anos para escrever o livro, porque toda hora eu tinha que parar, toda hora eu tinha que olhar filho. Às vezes eu ficava mais de semana, mais de 10 dias, sem pegar de novo na obra. Então aquilo demorou. E também eu ia lá no Chico, ia lá aqui, estou pensando que eu estou longe daqui. Então eu vim aqui em Uberaba para conversar com o Chico, porque alguma dúvida que eu tinha. Eu vim 4 vezes enquanto escrevi o livro. E aí ele me orientava, ele falava o que era, e assim foi feito. Então, a demora foi por conta da situação familiar. Eu, com 4 filhos pequenos, como é que eu podia ter sossego para poder escrever a toda hora dentro de um esquema assim que eu pudesse seguir? Não dava para seguir. Mas aí deu certo, graças a Deus, quando o Chico falou que estava muito bem o que eu tinha escrito, de acordo até com coisas que eu nem sabia, aí eu vi que havia uma ajuda espiritual muito grande e que a obra estava aprovada, que ele aprovou e tudo. E depois ele leu até meia-noite. Aquilo foi impressionante. Tinha hora que eu falava assim, Chico, você não quer que eu leia um pouco, não, para você descansar? Não, minha filha, vamos para adiante. Primeiro ele leu em sequência, depois ele começou a saltear. Aí salteava 3, 4 capítulos, mas também porque ele comentava o que estava na carta, né? Então foi assim uma coisa belíssima, que eu não esperei que fosse desse jeito e que marcou a minha vida. E é Chico mesmo, né? Que a gente vê que é o trabalho dele e que é todo o empenho dele também, né? O interessante ainda, pode falar mais um pouquinho? Pode. O interessante é que antes de escrever o livro, quando eu recebi a incumbência da FEB, porque foi a FEB que me chamou. Notícia. Isso foi o início. A FEB me chamou, me convidou na pessoa do presidente Francisco Thyssen e o vice-presidente, Dr. Juvanir, e na presença de Zeus Vantuil, o filho do Vantuil de Freitas, eles me entregaram a correspondência e me fizeram proposta, porque eu já havia lançado pela FEB o livro Obsessão e Desobsessão. E como foi muito aprovado, as pessoas gostaram muito, esse livro é lido até hoje, estudado no Brasil e no exterior. Não tem um lugar que eu não vá que alguém não diga nada. Sempre tem alguém dizendo, nós aqui estudamos o Obsessão e Desobsessão. Ou já estudaram ou estão estudando alguma coisa desse tipo. Então o Thyssen, por conta disso, achou que deveria entregar para mim a obra. Então eu aceitei, mas aí houve um fato muito interessante. Eu disse assim, bom, eu aceito, mas em primeiro lugar eu quero ir lá no Chico, isso foi no Rio de Janeiro, eles me chamaram no Rio, na sede histórica do Rio de Janeiro, que fica perto de Juiz de Fora, né, mais fácil. E aí eu disse assim, então eu vou a Uberaba
para pedir permissão a Chico Xavier de tornar pública a sua correspondência para Vantuír de Freitas, porque eu não ia publicar uma coisa sem que Chico soubesse. E eles acharam e apoiaram e tal. Então eu marquei, vim e contei tudo para o Chico, como é que era a proposta e tal. No primeiro momento, o Chico falou, mas minhas cartas não tem nada, que é do jeitinho dele, né? Que possa, assim, valer a pena, alguma coisa, o ensinamento. Eu falei, não, Chico, tem muita coisa e é muito importante, a FEB... Confidencial. E aí você está mostrando ali seu sentimento, as suas emoções. Suas emoções e tudo, né? Aí ele, depois de muita argumentação, ele falou assim, bem, as palavras mais ou menos assim, bem, se a FEB acha que eu tenho, nas minhas cartas tem alguma coisa de valor, então eu dou a permissão. E aí ele deu a permissão assim, de viva voz, oralmente, mas depois a própria FEB mandou um documento para ele, fez um documento de cessão daquela correspondência toda, direitos autorais, aquela coisa toda, ele assinou e a FEB tem hoje esse documento. Então tudo foi feito de uma maneira legal, né? E com o Chico, inclusive, aprovando. Aprovando, e depois, quando eu trouxe, depois de pronto, ele aprovou, porque eu não ia fazer nada que ele não fosse aprovado por ele, né? E aí ele aprovou e aí foi publicado. E graças a Deus teve, assim, uma repercussão muito grande, né? Que beleza, meu Deus, que lindo! Olha, que todo o acervo, né? O acervo, que maravilha, dele, os livros que foram publicados sobre a psicografia dele e também alguns livros que fazia parte da biblioteca dele. Aqui é a máquina de escrever. Você sabe que a partir dos anos 40 ele já escrevia, né? Ele seguia através de psicografia, mas datilografando. Mas uma maravilha, viu? Uma beleza. Olha, já como a senhora é mineira, essa placa aqui, essa condecoração aqui, tem uma certa importância. O mineiro do século. Esse é concedido pela Rede Globo, eleita pelo povo de Minas. Eu sei. A senhora concorda com isso? Concordo, claro. E torcia. Tomara que seja o Chico. Porque a gente lá em casa ficava todo mundo apoiando, né? E concordando, né? Tá certo. Muito bem. E achando que quem podia ser se não fosse o Chico? Bom, ele foi eleito depois, via internet, via... Pois é, sim. Pois é, eu ficava pensando... O brasileiro dos tempos. Pois é. Embora eu acho que o Chico não sabia disso. Né? Mas foi importante para a doutrina espírita, para o movimento, foi muito importante. O que ele fazia nesse sentido, né? Exatamente. Porque depois a obra não é mais dele, a obra é universal. Aqui estão os livros que foram transformados em filme, ou minissérie, ou novela, ou peça de teatro. Sim. Olha, que beleza. E um detalhe interessante, dona Sueli. Aqui estão... tem tanta coisa adaptada para televisão e para cinema que nenhum outro brasileiro tem esse privilégio de ter essas obras transformadas. Pois é. A gente vê que isso é um programa da espiritualidade. Para chegar nesse ponto, nós temos que entender que é um programa da espiritualidade superior, não é? Antes da vinda de Chico, o programa com Emmanuel junto, não é? Para que desse esse resultado maravilhoso, porque Chico foi um médium de uma fidelidade que não existe outro. É impressionante. Eu costumo dizer que quando, no livro que eu vou falar logo à noite, sobre ele, esse trecho, no livro Há 2000 anos, quando no capítulo Alvoradas do Reino do Senhor, quando já tinha acontecido a grande carnificina no circo Máximo, não é, em Roma, e Lívia tinha também ali sido sacrificada, digamos assim, né, pelas feras e tal, trocando de lugar com a sua serva, a Ana, né? Então precisa ler o livro para entender bem isso. Aí no mundo espiritual, quando aquele grupo de cristãos, os mártires, né, no mundo espiritual, em certo momento Jesus vem falar com eles. E é esse momento que eu considero assim o suprassumo
de tudo que possa ter na psicografia, na minha opinião, de Chico Xavier, porque Jesus vai falar uma extensa profecia naquele momento. É uma profecia, porque quando termina, Emmanuel diz assim, que Jesus, após terminar sua augusta profecia, quer dizer que era uma profecia. Eu acho impressionante porque Emmanuel resgata alguma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Ele traz para o nosso contexto, para o nosso momento, com aquela fidelidade maravilhosa. E o impressionante é que Chico capta com a maior fidelidade também. Então é algo maravilhoso. Aquela palavra de Jesus, não é? Que Emmanuel está trazendo para nós. Então é preciso conhecer essa augusta profecia de Jesus, porque é dos tempos atuais, né? É isso que nós estamos vivendo. Então eu acho que é assim, um momento sublime. Aqui é Pois a biblioteca dos livros. Ah, sim. Livros. O quarto do Chico, né? Não, o quarto do Chico é outro. Era quarto de hóspede. Né? Ah, quarto de hóspede, sim. Aqui são os livros. Ele comprava. O Chico gostava muito de ler, né? Sabe disso, né? Ele uma biblioteca notável, né? Os livros, Notável, muito bonito. O quê? O seu livro. Sim, sim. Fotografado. Sim, claro, Estamos catalogando. Mas o mais interessante é que ele mandou para mim também o livro com o autógrafo dele e o texto era carta, né, naquela época, né? Mas aí ele autografou o livro, ele escreveu, ali tem uma pequena mensagem que hoje está transcrita nessa nova edição do Testemunhos de Chico Xavier. Nós transcrevemos as palavras dele, que são, assim, palavras que sempre que eu leio eu me emociono, né? De ver o quanto que Chico ele está agradecendo o livro, né? Então eu fico muito feliz com isso. A gente emociona, viu? Ele desencarnou? A gente emociona. Essas mensagens são as últimas que ele psicografou? Não, são outras. São outras. É muito emocionante ficar aqui, viu? Onde ele guardava as psicografias, né, para serem datilografadas. Isso aqui colocou só para mostrar uma mensagem, estilo, não é, psicografada por ele. Eu vou chamar Eurípides, ele vai explicar melhor. Eurípides. São mensagens. Era o quê? É que as pessoas perguntam como que eram as psicografias, a maneira que ele escrevia. Então a gente deixou. E ali muitas vezes eles perguntavam por que esse cofre. É que o amigo dele, o Jorge Gaio, vendo que ele guardava numa caixa, trouxe esse. Aí nós tivemos que pensar, o Chico então tem um cofre, que tesouro que ele guardava. O tesouro tá aí. Fez bem, muito bom. Olha, um capricho muito grande. A gente vê que é tudo feito com tanto amor. Eu entrei aqui e fiquei muito emocionada. Muito emocionada mesmo. Que tem todo o psiquismo do Chico, né? A psicosfera está muito bem preservada por você, né, viu? A bondade, né? Porque uma das coisas é aquela bondade de Chico Xavier, que ultrapassava qualquer coisa que a gente possa ter para fazer comparação, né? Então, é maravilhoso mesmo, viu? Uma benção. Eu fiquei realmente muito comovida ali, né, no quarto dele, especialmente ali. A cadeira, né? Ficava para almoçar. Nos últimos tempos ele escrevia muito. Então, quando eu trouxe o livro, os originais do Testemunhos, né? Eu fiquei sentada com ele, não sei se bem aqui nessa sala. E ele folheando. Eu já dei um depoimento aqui explicando, né? Como é que foi, né? Que eu marquei com você e tudo. Olha, aquilo que ontem o Haroldo falou, não é? 1.600 mensagens de Emmanuel, né? 1.600, né? Que ele falou ontem, né? Só isso aí já dá para a gente ter uma dimensão, ainda que pálida, do trabalho dele, né?
é uma coisa assim que só sabendo e sentindo. Porque a questão do Chico é a gente sentir, né? Porque isso tudo você vê, mas se você sentir essa psicosfera, como eu senti ali no quartinho dele, é algo que transcende qualquer outra informação de número, de estatística, de tudo. Porque o psiquismo, porque essa questão do psiquismo, ela é uma coisa muito interessante. O psiquismo de espíritos evoluídos como ele, não é, de um espírito assim de escola, esse psiquismo, ele impregna tudo, tudo fica impregnado, não é? Então ali, especialmente. Pronto, chegamos. Aqui na cozinha. Euripe, quem é que cozinhava? A de Norá. Sei. Norá Fabiano. Nossa, aqui é o memorial propriamente dito, com as roupas, com tudo, né? Exato. Ah, sim. Colocamos todas. Nossa, Eurípides, como você conseguiu, meu filho, fazer isso tudo? Aos poucos, Eu sei, mas foi um pedido se não tivesse dele. você aí para, né? Mas foi um pedido dele que a gente transformava. Eu vou dar para a senhora ler, mostrar para a senhora. Ah, que beleza! Ai, meu Deus. Cisquinho Xavier, menino Cândido. Uma vez eu fiz um poema para Chico Xavier. Há muitos anos. Mas só lembra ainda? Não me lembro. Eu só lembro que eu falei, eu tenho ele lá, né? Mas eu lembro que a certa altura eu falei falando sobre Chico, né? Eu falei o Cândido Xavier. Então agora eu estou vendo ali o menino Cândido, né? Eu estava falando sobre essa candura do Chico, né? Então deixa eu ver aqui. Aqui eu seguro para a senhora. Deixa eu ver. Quando eu estive na França, ele foi no Museu de Balzac, não do túmulo, mas das memórias do mesmo. Confidência, isso é uma conversa para nós dois, não conte a ninguém. Depois pode contar, né? Você poderia fazer daqui em memória. Ai, que gracinha, que meu coração pulsa, mas... Nossa, que maravilha. Dona Terezinha, a Terezinha de Oliveira? Não, né? Não, era outra. Tinha um cartório em São Paulo, tu vai lá que ela te orienta. Ah, sim. Ah, que beleza. Ele fala que tem de pensar em vida. Meu Deus. Que bom que você pôde concretizar, né? Isso é que é bonito. Isso é que foi, assim, uma satisfação espiritual, né? Para ele. Deixa eu passar para outro lado. Ele com o gatinho. E tem ele com o cachorro ali, né? É a boneca aquele? Essa aqui é a boneca? A boneca está aí do lado. Isso aí. Essa aqui é a boneca? Não, senhora, essa aqui é ela lá. Ah, sei. É Chico Xavier e boneca. A gente conhece a história da boneca, né? Que é uma história muito falada, era né? do Iker, não era nossa. Ah, sim. A brinquinha que era do Chico. A boneca não era dele, não. Uhum. Nossa, tá muito bonito, muito caprichado. Uma beleza, viu? É coisa que não acaba mais. É muito acervo, né? Que você tinha. Muita coisa. São milhares, né? São milhares. Milhares. Olha, eu acho que você fez um trabalho espetacular, viu? Porque só uma pessoa muito presente, não é, poderia ter feito isso que você fez aqui. Que a gente muito presente na vida do Chico, que eu quero dizer, né? Essas foram as últimas psicografias. Aritmética de Jesus. Olha que bonito. Aritmética de Jesus. Nós fizemos os livros, tá vendo? Sim, das últimas. Sim. Realmente, 414.
Ontem eu comecei a ler o seu livro, esse daqui, mas eu estou adorando. Achei muito bom do jeito que você fez, viu? Porque você me deu os 3, eu falei assim, vou pegar o que está em cima primeiro, não vou escolher não, e era esse. Aí eu fiquei lendo ontem, gostando muito, de você contando os casos. É que Dona Nenê Luoto, Dona Nenê. com o Martins Peralva. Ela é muito amiga de Chico, né? Muito amiga. Muito amiga, eu sei. Como... São amigos, né? Porque essa amizade continua, né? O testamento dele, do próprio punho. Cadê? Aqui, tá vendo? Nossa! A vontade dele. Declaração de Chico, em 23 de 1976. Que beleza! Nossa! Fantástico! Muita coisa, muito bom. Eu estou maravilhada, viu?